Em 2011, um geólogo em Java Ocidental não estou procurando ruínas antigas. Ele estava mapeando as falhas geológicas. Esse era o trabalho dele, encontrar lugares onde pode haver rompimento de terra. O que seus instrumentos encontraram, em vez disso, foi um lugar onde o terreno havia sido construído. As leituras do subsolo sob o topo de uma colina arborizada não corresponde à geologia vulcânica. Eles combinavam com a construção. E quando 4 tecnologias de escaneamento independentes foram direcionadas e o que havia sob aquela colina, os dados, eles retornaram descrevendo algo que não deveria existir. Uma estrutura em camadas mais antiga que Göbekli Tepe por 13 mil anos. Mais antigas que as pirâmides egípcias em 20 mil anos. Mais antiga do que qualquer coisa. A cronologia estabelecida da humanidade. A civilização já reconheceu isso. O local chama-se Gunung Padang, a montanha do esclarecimento. As câmaras detectadas pelos instrumentos nunca foram abertas. As respostas ainda estão lá dentro. E a questão é, por que ninguém tiveram permissão para olhar? Para entender por que Gunung Padang é importante, você precisa, para entender com o que está sendo comparado, e por que essa comparação é tão difícil para a arqueologia convencional para absorver. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, já era a descoberta que quebrou a linha do tempo. Escavado a partir de 1995 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt. O local consiste em estruturas maciças em forma de T, pilares de calcário, alguns com 18 pés de altura, alguns pesando até 20 toneladas, esculpido com detalhes intrincados, imagens em relevo de raposas, serpentes, abutres e touros, dispostos em círculos precisos e encaixados em soquetes, escavado diretamente na rocha matriz. A construção exigiu a extração de calcário das cristas próximas, transportar blocos de várias toneladas em terrenos irregulares, esculpir eles com extraordinária precisão e erguendo-os em fundamentos cuidadosamente preparados. Tudo isso sem rodas, sem ferramentas de metal, sem animais domesticados capazes de transportar peso. A datação por radiocarbono situou as camadas mais antigas em aproximadamente com 11.600 anos, por volta de 9.600 a.C. Aquela data era um problema sério, porque naquele momento da história, de acordo com tudo o que o modelo padrão de desenvolvimento humano afirmava, as pessoas que viviam naquela região eram nômades, caçadores-coletores, pequenos grupos que se deslocavam sazonalmente pela paisagem, sem assentamentos permanentes, sem hierarquia social capaz de organização de trabalho em larga escala, sem estrutura institucional para alimentar e coordenar uma força de trabalho ao longo de décadas de construção. O modelo que todas as universidades ensinavam dizia respeito à civilização. Seguiu uma sequência previsível. Primeiro a agricultura, depois os assentamentos permanentes e, por fim, a hierarquia social. Primeiro a religião, depois a arquitetura monumental, chegando por último como o produto de tudo o que veio antes dele. Göbekli Tepe destruiu completamente essa sequência. Isso comprovou que a arquitetura monumental e a simbologia complexa, o pensamento existia antes da agricultura, antes das cidades, antes da escrita, antes de cada desenvolvimento que deveria ser um pré-requisito para construir qualquer coisa nessa escala. Schmidt descreveu-a como uma catedral em uma colina construída por pessoas que pensávamos serem primitivas. Para a comunidade arqueológica, Göbekli Tepe representava o ponto mais distante em que o cronograma poderia ser estendido, a estrutura monumental mais antiga conhecida na Terra, a dura, limite do que os seres humanos eram capazes de fazer antes dos desenvolvimentos que supostamente tornaram a civilização possível. Permaneceu isolada naquela fronteira durante décadas. A pedra angular da pré-história, a frase que dizia: "Este é o período mais antigo que se tem registro." O que tornou Göbekli Tepe tão desestabilizador não foi o fato de não ter sido apenas a sua idade, era o que definia a sua existência. Subentende-se pelas pessoas que o construíram. Eles possuíam conhecimento astronômico, seus símbolos esculpidos e informações de código que 3 décadas de análise têm, não totalmente decifrado. O site não foi construído de forma rápida ou descuidada. Expandiu-se ao longo dos séculos, manteve-se ao longo das gerações e então, em algum momento por volta de 8.000 a.C., enterrado deliberadamente, não abandonado, não deixado para desmoronar. Preenchido cuidadosa e intencionalmente com milhares de toneladas de solo, com pedras maiores colocadas especificamente para proteger superfícies esculpidas devido a danos por esmagamento. As pessoas que construíram Göbekli Tepe entenderam o que eles tinham se saído bem o suficiente para desejá-lo. Preservado. Eles lacraram como se quisessem que alguém para encontrá-lo mais tarde.
Esse comportamento, esse nível de planejamento deliberado para o futuro, não é o que o modelo padrão prevê de caçadores-coletores neolíticos, e, no entanto, as provas disso estão bem à vista. No registro arqueológico, medido e documentado, e impossível refutar, Göbekli Tepe foi a descoberta que impulsionou a arqueologia. Admitir que a cronologia estava errada. O Monte Padang é a descoberta que força a questão é o quão errado, porque o que os instrumentos encontraram debaixo daquela floresta, o topo da colina em Java Ocidental não empurra o linha do tempo retrocedendo alguns séculos, não o empurra de volta por 1000 anos. Se os dados forem precisos, isso impulsiona o início da construção monumental retrocedido por mais de 13.000 anos além do local que já destruímos tudo o que pensávamos saber. O homem que o encontrou não deveria estar lá. Para encontrá-lo, Danny Hillman. Nata Wijaya era um geólogo que trabalhava para a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação da Indonésia. Em 2011, ele foi enviado para a região vulcânica, terras altas de Java Ocidental, para mapear falha sísmica, linhas. A região situa-se numa das mais zonas tectonicamente violentas na Terra. Seu trabalho era prático e específico. Identifique os locais onde o solo pode ceder. Avalie o risco. Mapeie os dados. Perto de uma pequena vila chamada Keriamukti, aproximadamente 120 quilômetros a sudeste de Jakarta, seus instrumentos captaram algo que não pertencia a uma falha, levantamento de linha. As leituras do subsolo sob o topo da colina arborizada mostraram assinaturas de densidade, padrões de camadas e geologia vulcânica. O colapso de antigos vulcões produz perfis subterrâneos caóticos e irregulares. O que os instrumentos de Nata Wijaya estavam lendo não era caótico, foi encomendado. E quando ele apontou o radar de penetração no solo mais profundamente, para dentro da colina, o que voltasse consumiria tudo. Os próximos anos de sua vida profissional, e desencadear uma controvérsia científica que não... O problema foi resolvido. O que torna isso mais estranho é que a colina nunca esteve verdadeiramente escondida. As pessoas já sabiam disso há mais de um século. Em 1890, um oficial colonial holandês apresentou um relatório sobre estruturas de pedra no topo de uma colina em Java Ocidental. Em 1914, um arqueólogo holandês chamado Nicolaas Johannes Kraan documentou terraços feitos de colunas vulcânicas verticais, classificaram o sítio como megalítico e seguiram em frente. Depois disso, o Monte Padang foi praticamente esquecido por arqueologia formal por 65 anos. Ficava no meio da selva, sendo visitada pelos moradores locais. Aldeões sundaneses que sempre o consideraram sagrado, tratado como uma curiosidade em vez de um assunto de investigação séria. Em 1979, um grupo de agricultores locais se deparou com um problema, através das ruínas cobertas de vegetação, e alertou as autoridades. Chegaram os arqueólogos. O que eles encontraram na superfície foi genuinamente impressionante. 5 terraços artificiais escavados na encosta, delimitados por muros de contenção de pedra, acessíveis por uma escada, de 370 degraus antigos que se elevam a 90 metros em um ângulo de 45 graus. Cada terraço era coberto por centenas de prismas, colunas de andesito hexagonais em seção transversal, formadas naturalmente pelo resfriamento vulcânico milhões de anos atrás, mas organizados e posicionados de forma clara por mãos humanas. As colunas individuais têm uma média de aproximadamente 1 e 1, com meio metro de comprimento e pesando aproximadamente 250, cada um em quilos. Algumas ultrapassam os 600 quilos. Existem aproximadamente 50.000 deles. Para colocar esse número em escala, se aqueles 50.000 colunas foram dispostas em sequência, elas se estenderiam por aproximadamente 75 quilômetros. Isso equivale a 75 quilômetros de rocha vulcânica movimentada, à mão, subindo uma encosta sem rodas, sem ferramentas de metal, sem nenhuma das vantagens mecânicas. A cronologia convencional diz que não deveria ter existido. Ainda, fragmentos de cerâmica da superfície datados de cerca de 2.000 anos atrás. Arqueólogos indonésios classificaram Gunung Padang como o maior sítio megalítico no Sudeste Asiático. Notável, antigo, mas firmemente dentro da cronologia convencional. Extraordinário em escala, mas não em implicações. Nada que desafiasse o modelo padrão. Essa avaliação se manteve por décadas, porque todos que olhavam para Gunung Padang olhavam em sua superfície. Nata Wijaya olhou por baixo. E o que os instrumentos encontraram quando estavam não apontava para os terraços e colunas visíveis acima do solo, mas e o que havia abaixo deles? É a razão pela qual este site passou anos desde que alterna entre sensação científica e institucional, supressão, porque a superfície do Gunung Padang é impressionante.
O fato é que não se trata da descoberta em si. A descoberta é o que já existia antes da construção da superfície. Entre 2011 e 2014, a equipe de Natal e Jaya realizou um dos levantamentos subterrâneos mais abrangentes já feitos em um sítio arqueológico. Eles não se basearam em uma única tecnologia. Eles utilizaram 4 métodos independentes, operando com base em 4 princípios físicos diferentes, todos com o mesmo objetivo: radar de penetração no solo para mapear estruturas subterrâneas, tomografia de resistividade elétrica para detectar variações de densidade no material sob a colina. A tomografia sísmica utiliza ondas de choque controladas enviadas através da encosta e mede como elas retornam para construir uma imagem tridimensional do que o interior contém. Além disso, há a perfuração de testemunhos para extrair amostras físicas para análise laboratorial direta. 4 tecnologias, 4 maneiras diferentes de interpretar o que está dentro daquela colina, e todas chegaram à mesma conclusão. Gunung Padang não é um complexo de terraços nivelados construído há 2000 anos no topo de uma colina natural. Trata-se de uma estrutura em camadas que se estende de 20 a 30 metros de profundidade na encosta, sendo que cada camada é mais antiga que a anterior. A equipe identificou 4 fases distintas de construção. A primeira unidade corresponde aos terraços visíveis, datados entre 2000 a.C. e 1100 a.C., consistentes com as estimativas convencionais e incontroversas. A segunda unidade situa-se diretamente abaixo, com uma alvenaria mais intrincada, datada entre 6000 a.C. e 5500 a.C. Embora já fosse mais antigo do que a maioria dos livros didáticos permite, o contexto da construção complexa no Sudeste Asiático ainda não havia atingido um nível que comprometesse completamente a cronologia. A terceira unidade aprofundou-se no assunto, e é aqui que as evidências físicas se tornam muito difíceis de serem explicadas de forma simplista. A equipe encontrou rochas colunares dispostas em fileiras horizontais precisas. Esse detalhe é importante porque as colunas de basalto andesítico se formam apenas verticalmente na natureza. É uma das regras mais confiáveis da geologia. A lava esfria e se contrai verticalmente, sempre. O fato de essas colunas estarem dispostas horizontalmente em fileiras paralelas organizadas significa que alguém as colocou ali deliberadamente. Entre as colunas horizontais, os pesquisadores encontraram camadas consistentes do que parece ser um material aglomerante semelhante à argamassa, com aproximadamente 5 centímetros de espessura. A argamassa requer intenção. Isso exige conhecimento das propriedades dos materiais. Exige que alguém misture deliberadamente um composto e o aplique para unir as pedras. Os processos geológicos naturais não produzem camadas adesivas uniformemente espaçadas entre colunas vulcânicas. Essa camada data de entre 7.900 a.C. e 6.100 a.C. E então havia a unidade 4, a camada mais profunda, a base de tudo o que estava acima dela. A datação por radiocarbono do material orgânico recuperado dessa camada indicou datas entre 25.000 e 14.000 anos atrás. A última era glacial, o período paleolítico, o período em que todos os livros didáticos, todos os cursos universitários, todos os pontos de consenso arqueológico afirmam que os seres humanos eram incapazes de construir algo mais sofisticado do que abrigos temporários feitos de ossos e peles de animais. As pessoas que viviam durante esse período estavam, segundo a cronologia padrão, a pelo menos 13.000 anos de distância da construção de Göbekli Tepe. Mas os instrumentos não estavam concluídos. A tomografia de resistividade elétrica detectou anomalias de alta resistividade em locais específicos dentro da estrutura. Exatamente nesses mesmos locais, a tomografia sísmica detectou zonas de baixa velocidade. Quando essas duas assinaturas se sobrepõem, indicam uma coisa: vazios, câmaras vazias. E os pesquisadores estimaram que essas cavidades poderiam ter até 15 metros de comprimento e 10 metros de altura.
Durante uma operação de perfuração, a broca da equipe atravessou material sólido a 7 metros de profundidade e entrou em uma zona onde não foi possível recuperar amostras de testemunho. A água que estava sendo bombeada para o furo para resfriar a broca desapareceu. Não apenas parte dela, ela inteira. 32 mil litros escoaram para a colina e nunca mais voltaram. Quando a pesquisa foi contestada e o artigo retratado, a retratação abordou a metodologia de datação. Não questionou as estruturas, não questionou as câmaras, não contestou a construção em camadas confirmada por 4 métodos independentes. Algo está dentro daquela colina. Isso não é interpretação, é medição. Para entender o que Gunung Padang pode ser, é preciso entender como era o mundo quando sua camada mais profunda foi construída. Há 25 mil anos, o nível do mar em todo o mundo era aproximadamente 120 metros mais baixo do que é hoje. Isso representa quase 120 metros de oceano desaparecido. E essa água desaparecida tinha que estar em algum lugar. Estava aprisionada nas camadas de gelo que cobriam grandes porções do hemisfério norte. E sua ausência nos oceanos expôs uma enorme massa de terra que os geólogos chamam de Sundalândia. Sundalândia não era um conjunto de ilhas, era um subcontinente. Quando totalmente exposta durante o auge da glaciação, ela conectava o que hoje é a Península Malaia a Bornéu, Java, Sumatra e Bali, formando uma única massa de terra tropical contínua com aproximadamente o dobro do tamanho da Índia. Ela ficava na linha do Equador. Era atravessada por extensos sistemas fluviais que desaguavam no que hoje é o Mar da China Meridional. Era coberta por densas florestas tropicais, ricas em água doce e vida selvagem, capazes de sustentar grandes populações humanas em uma vasta extensão geográfica. Os humanos modernos ocuparam essa região por pelo menos 50 mil anos. O Homo erectus chegou a Java há mais de 1 milhão de anos. Esse é um período de tempo quase incompreensível para as sociedades humanas se desenvolverem, acumularem conhecimento, construírem, perderem e reconstruírem ao longo de gerações, sem deixar quase nada para trás, pois quase tudo o que construíram estava ao nível do mar. Então, o gelo derreteu. Há cerca de 18 mil anos, o nível do mar subiu em 3 pulsos catastróficos que juntos submergiram quase completamente a sonda. O primeiro pulso ocorreu por volta de 14.500 anos atrás e elevou o nível do mar em até 16 metros em apenas 300 anos. Essa é a altura de um prédio de 5 andares engolido pelo oceano durante a vida de uma única pessoa. Litorais que existiam há milhares de anos desapareceram em poucas gerações. Vilarejos sumiram, terras agrícolas foram submersas. Tudo o que foi construído perto da beira-mar foi apagado. O segundo pulso ocorreu há cerca de 11.500 anos. O terceiro, há cerca de 7.600 anos. Juntos, eles criaram o Mar de Java, o Mar da China Meridional e as milhares de ilhas que compõem a Indonésia e as Filipinas modernas. Uma área maior que o fundo do mar Mediterrâneo atual foi engolida em menos de 12 mil anos. Todos os mitos de dilúvio na tradição oral do Sudeste Asiático. Todas as lendas de reinos submersos e mundos afogados. Cada história transmitida através das gerações sobre um tempo em que a Terra era maior e o mar mais distante. Talvez não sejam mitos, talvez sejam memórias. A transmissão direta, através de gerações, de pessoas que assistiram ao seu mundo desaparecer sob as águas em tempo real. Se existiu alguma civilização nas vastas planícies de Sundaland, ela agora está submersa no oceano, praticamente inacessível com a tecnologia atual. Mapeamos a superfície de Marte com uma resolução maior do que a do fundo do Mar de Java. Levantamentos sistemáticos dessas plataformas continentais submersas em busca de estruturas com mais de 10 mil anos praticamente não foram realizados. As únicas evidências que poderiam sobreviver acima da linha d'água seriam estruturas construídas em terrenos elevados, no topo de colinas, em cristas vulcânicas, que permaneceram acima da maré crescente enquanto geração após geração assistia ao mundo que conheciam desaparecer. Lugares exatamente como Gunung Padang, e considere este detalhe.
A menos de 48 quilômetros de Gunung Padang, em uma caverna próxima, arqueólogos encontraram ferramentas de osso datadas de 7000 a.C. Rústicas, simples, exatamente o que a cronologia convencional prevê para esse período. Se a comunidade que vivia praticamente ao lado ainda trabalhava com ossos, quem estava construindo a sofisticada estrutura em camadas no topo da colina acima deles? A resposta que alguns pesquisadores propõem é que os construtores não vieram da vizinhança. Eles vieram de baixo, das terras baixas que agora são o fundo do oceano, carregando o conhecimento desenvolvido ao longo de milhares de anos em um continente que não existe mais. O que os construtores deixaram para trás não é apenas estrutural, é codificado. Os sundaneses, que vivem perto de Gunung Padang há séculos, notaram algo que a arqueologia formal inicialmente descartou. O número 5 aparece por todo o sítio arqueológico com uma consistência que é difícil de atribuir à coincidência. 5 terraços, 5 colinas circundantes, 5 rios que circundam o complexo. As colunas de basalto são predominantemente pentagonais. As superfícies de pedra por todo o sítio são adornadas com conjuntos de reentrâncias dispostas especificamente em grupos de 5. Na cosmologia sundanesa, o número 5 possui um significado profundo e sagrado. Ele representa os 5 pontos cardeais de sua visão de mundo tradicional, os 4 pontos cardeais e o centro. A presença desse número, codificado repetidamente na arquitetura, na paisagem e nos elementos decorativos do local, é ou a mais extraordinária série de coincidências geológicas registradas na história, ou a evidência de um sistema simbólico deliberadamente construído que conecta a estrutura edificada à paisagem circundante de maneiras que exigiram pensamento matemático e cosmológico abstrato para seu projeto. Esse nível de pensamento não deveria existir nas datas que as camadas mais profundas sugerem. Depois, há as propriedades acústicas. No terraço mais baixo encontra-se um grande bloco de andesito que os sundaneses chamam de batu kunci, a pedra angular. Ao ser atingida, produz um som profundo e ressonante que se propaga por todo o vale. Outras pedras espalhadas pelo sítio arqueológico produzem tons diferentes quando atingidas. Um pesquisador documentou uma única pedra capaz de gerar 5 tons distintos, dependendo do local exato do impacto. Não se sabe se essas propriedades acústicas foram intencionalmente projetadas na seleção e disposição das pedras, ou se foram descobertas e então incorporadas deliberadamente à função ritual do local. Mas os sundaneses vêm talhando essas pedras há séculos, tratando-as como instrumentos de comunicação e como meio de conexão com o que quer que o local tenha sido originalmente construído para abrigar. O padrão deliberado de sepultamento é o detalhe que considero mais difícil de ignorar. Cada fase de construção em Gunung Padang parece ter sido deliberadamente enterrada antes que a próxima fosse construída sobre ela, camada sobre camada, cada uma selada e preservada. Os construtores de cada nova fase encobrindo o que veio antes como se compreendessem seu valor e quisessem protegê-lo enquanto construíam algo novo sobre ele. A camada mais profunda foi enterrada pelas pessoas que construíram a camada acima dela. Essa camada foi soterrada pelas pessoas que construíram a camada acima dela. Ao longo de potencialmente milhares de anos, o mesmo comportamento se repetiu. Isso espelha exatamente o que aconteceu em Göbekli Tepe. Por volta de 8000 a.C., as pessoas que mantinham aquele sítio arqueológico não o abandonaram. Eles o enterraram com cuidado e deliberação, com material de enchimento colocado especificamente para proteger as superfícies esculpidas de danos. Eles o selaram como se pretendessem que fosse encontrado mais tarde. 2 sítios arqueológicos separados por mais de 8.000 quilômetros, ambos compostos por construções maciças de pedra, ambos deliberadamente enterrados pelos povos que os criaram. Isso é coincidência ou um padrão? E se for um padrão, a questão que levanta é uma que a arqueologia convencional não está atualmente preparada para responder. Por que as pessoas construiriam monumentos especificamente projetados para serem encontrados por outra pessoa milhares de anos no futuro? Existe ainda uma ligação que merece atenção séria, mas que raramente a recebe.
As colunas hexagonais de basalto em Gunung Padang são quase idênticas em composição e forma às pedras usadas em Nan Madol, uma misteriosa cidade antiga construída em 92 ilhas artificiais ao largo da costa de Pohnpei, na Micronésia. Isso representa mais de 6.400 quilômetros, 4.000 milhas, através do Oceano Pacífico. Mesmo tipo de pedra, mesmas lendas de construção impossível em ambas as culturas. A tradição local em Nan Madol diz que 2 irmãos levitaram as pedras até a posição correta. A tradição sundanesa afirma que todo o complexo em Gunung Padang foi construído em uma única noite por forças sobrenaturais. 2 sítios arqueológicos, a mesma pedra, as mesmas lendas, separados por 6.400 quilômetros. Em outubro de 2023, a equipe de Natawar Jaya publicou suas descobertas mais abrangentes na revista Archaeological Prospection. O artigo apresentou os resultados completos de 4 tecnologias de escaneamento independentes, os dados de construção em camadas, as assinaturas da Câmara e a datação por radiocarbono da unidade mais profunda. Foi o relato científico mais detalhado sobre Gunung Padang, já publicado em uma revista científica com revisão por pares. 5 meses depois, a revista retratou o artigo. A razão declarada foi que as datas de radiocarbono foram obtidas de amostras de solo em vez de artefatos diretamente ligados à atividade de construção. Essa é uma preocupação metodológica legítima na datação arqueológica. O carbono do solo pode migrar. A presença de matéria orgânica no solo nem sempre determina a data da construção que o circunda. A crítica não foi inventada. Mas eis o que a retratação contestou e o que não contestou. Contestou a metodologia de datação. Não contestou as estruturas. Não contestou as câmaras. Não contestou o material de ligação semelhante à argamassa, encontrado entre colunas deliberadamente horizontais. Também não contestou as 4 tecnologias de escaneamento independentes, que retornaram a mesma imagem de uma estrutura em camadas que se estende de 20 a 30 metros pela encosta. Os dados geofísicos não foram retratados porque não podem ser refutados questionando-se a forma como as amostras de solo foram coletadas. Nenhum dos 12 membros da equipe de pesquisa aceitou a conclusão da revista. Os autores classificaram o ato como censura. Eles sustentaram que a retratação abordou um debate sobre a metodologia de datação, deixando as descobertas físicas completamente intactas. Algo está dentro daquela colina. Essa conclusão não mudou quando o artigo desapareceu do banco de dados da revista. O que mudou foi o interesse institucional em novas investigações. O governo indonésio designou Gunung Padang como Patrimônio Cultural Nacional em 2014. Essa designação foi apresentada publicamente como proteção e reconhecimento. Na prática, funciona como uma barreira. A investigação invasiva de um sítio de patrimônio cultural nacional exige aprovação governamental a um nível que não foi concedido. As câmaras detetadas por 4 tecnologias independentes nunca foram abertas. Nenhuma câmara foi introduzida nelas. Nenhum artefacto foi recuperado das mesmas. O que quer que esteja dentro desses vazios, sejam cavidades vulcânicas vazias ou a descoberta arqueológica mais significativa da história da humanidade, permanece selado e inexplorado. Considere o que isso significa em termos concretos. Göbekli Tepe foi escavado pela primeira vez em 1995. Na época, Klaus Schmidt estimou que menos de 5% da área total do sítio arqueológico havia sido descoberta. Décadas de escavações depois, esse número praticamente não mudou. A descoberta que já reescreveu a cronologia da civilização humana permanece 95% enterrada. E Göbekli Tepe, pelo menos, conta com um programa de escavações ativo. Pesquisadores estão presentes e o trabalho continua. Já em Gunung Padang, a porcentagem do que foi fisicamente examinado é próxima de 0. A digitalização foi feita, o mapeamento foi feito, os dados existem, e nada disso foi seguido por escavação. Nenhuma das câmaras foi acessada, nenhuma das camadas mais profundas foi fisicamente exposta e estudada. Estamos diante de uma porta trancada.
Os instrumentos nos disseram que há algo do outro lado. 32 mil litros de água foram drenados para lá e nunca mais voltaram. Os dados de resistividade elétrica e sísmicos triangulam sua localização com precisão, e a porta não foi aberta. Este é o padrão que me intriga. Um sítio cujas características físicas permanecem incontestadas. Uma retratação que abordou a metodologia sem questionar as estruturas. Um tombamento que impede a investigação que as estruturas exigem. E uma comunidade científica que já se dedicou a outras questões, enquanto as câmaras do Gunung Padang permanecem seladas nos planaltos indonésios, aguardando que alguém decida que o seu interior é suficientemente importante para ser explorado. A montanha da iluminação tem sido paciente. A questão é se estaremos. Danny Hillman, de Neta Wijaya, foi para a Java Ocidental mapear falhas geológicas. Seus instrumentos encontraram algo que não deveria existir. 4 tecnologias independentes, apontadas para a mesma colina, retornaram a mesma resposta todas as vezes. Uma estrutura em camadas, câmaras seladas, construção que data de um período em que se supunha que os humanos não fossem capazes disso. A camada mais profunda não foi escavada. As câmaras não foram abertas. O fundo do mar de Java, onde as planícies de Sundaland agora se encontram sob 120 metros de água, nunca foi sistematicamente pesquisado para verificar o que pode ainda existir lá embaixo. Ou a cronologia da civilização humana está errada, ou alguém construiu naquele topo de colina durante a última era glacial, selou o que criou com extremo cuidado e o deixou lá para quem viesse depois. A montanha da iluminação ainda está lá. As câmaras ainda estão seladas. A questão não é se há algo lá dentro. 4 tecnologias já responderam a isso. A questão é o que temos medo de encontrar.